Gente, é o seguinte, vamos falar sobre um assunto que é tabu para muita gente, para outros é um assunto delicado. O recente desabafo da cantora Maiara sobre a sua luta contra a alopécia trouxe à tona uma realidade vivida por milhões de mulheres brasileiras, mas que ainda é cercada por tabu, desinformação e um sofrimento silencioso. Pois é, gente, muito além de uma questão estética, a queda de cabelo feminina pode afetar profundamente a autoestima, a saúde emocional e a qualidade de vida, especialmente em uma sociedade que impõe padrões rígidos de beleza e feminilidade. Para esclarecer as causas, os diferentes tipos de alopécia e as possibilidades de tratamento, nós vamos conversar agora com o Dr. José Roberto Fraga Neto, do Instituto Fraga de Dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar. Tudo bem, doutor José? Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Nós que agradecemos, doutor. Obrigada por conversar com a gente aqui da CBN em Presidente Prudente. E, doutor, quais são os sinais de que a queda de cabelo feminina não é apenas normal, mas um quadro que merece uma investigação médica? Olha, é importante a gente deixar bem claro que é super normal a gente perder cerca de 100 a 150 fios por dia, né? Isso faz parte do ciclo natural do cabelo. Existem fios que todo dia tem fios caindo e fios nascendo, né? O sinal de alerta é quando essa queda se torna excessiva ou prolongada, quando a mulher percebe o afinamento dos fios, uma diminuição do volume ou falhas visíveis. Um outro sinal bem importante são os sintomas, né, no couro cabeludo, como coceira, ardência, queimação, dor. Isso também indica a necessidade de uma investigação dermatológica. Ô, doutor, como saber se aquela quantidade que vem caindo de cabelo ela é normal ou não? Porque assim, me coloca na tela, Jean Éder, por favor. Eu tenho bastante cabelo, doutor. A minha mão Graças enche. a Deus. Graças a Deus. É um privilégio, né? E a quantidade de cabelo que cai da minha cabeça, ela é uma quantidade assim que chama atenção, porque eu tenho bastante cabelo, eles saem os fios inteiros, fica uma quantidade assim, ó, grande. E um pouquinho a mais que cai, eu já acho que aumentou muito. Quem está nos ouvindo ou nos vendo pelo canal do YouTube em @CBN Prudente, depende da quantidade de cabelo que tem na cabeça para comparar a quantidade que cai no chão na hora de lavar o cabelo, por exemplo? Não depende da quantidade de cabelo da cabeça, né? Igual você falou, todo dia cai cabelo e você está até habituado a isso. Geralmente os próprios pacientes, eles já sabem quando está um pouco aumentado, né? E eles mesmos já procuram atendimento. Então, geralmente, acorda, tem muito cabelo no travesseiro, na hora do banho, de escovar, o cabelo vem acaba sendo fio a mais do que está habituada. Isso já é um sinal de alerta e geralmente o próprio paciente sabe quando está aumentada essa queda. E o que está ligado a esta queda aumentada de cabelo? Olha, muitas coisas podem aumentar essa queda de cabelo, né? A gente sabe hoje em dia que alguns fatores como estresse, perda de peso, déficits de vitaminas, a gente está na era das canetinhas emagrecedoras também, né? Então o pessoal vem perdendo peso muito rápido e o cabelo acaba sentindo, né? Outras causas também é a alopécia feminina, que é uma causa genética e hormonal. Existem vários tipos, né? Então o adequado é passar por uma consulta com um dermatologista para ele conversar, fazer uma anamnese adequada, examinar o couro cabeludo e ter um diagnóstico, né? Porque a queda de cabelo, ela não é um diagnóstico, ela acaba sendo um sintoma. Então a gente tem que investigar por que está acontecendo isso. Falando em alopécia, que é um tema que vem crescendo aí diante do desabafo da cantora Maiara, quais são os tipos mais comuns de alopécia em mulheres e como se diferenciam entre si, doutor? As alopécias mais comuns em mulheres são a alopécia androgenética feminina, né? É uma doença genética e hormonal que vem causando um afinamento progressivo dos fios e uma redução do volume, né? Principalmente no topo da cabeça, na risca central das mulheres, e uma diminuição do volume do rabo de cavalo, né? E uma outra também muito comum é a alopecia areata, que não tem nada a ver com a alopecia androgenética, é uma doença autoimune e ela causa falhas no couro cabeludo. Existem diversos tipos de alopécias, mas essas são as mais comuns. Doutor, ainda falando sobre isso, quais são as causas mais recentes aí em relação a esta alopécia?
como que a pessoa ela consegue perceber que tem algo realmente errado e não só a queda? Vou falar mais pelas mulheres, né? A mulher, a alopecia androgenética feminina é um pouco diferente da calvície masculina, né? O homem, ele perde as entradas e a coroa, né? A mulher, ela vai, a risca central vai alargando, né? O couro cabeludo, ele reflete na luz, principalmente na luz do elevador. E o rabo de cavalo vai afinando. Esse é um sinal clássico da alopecia androgenética feminina. E como se diagnostica a alopécia, no caso, indo até um especialista? Bom, durante a consulta dermatológica, a gente faz toda uma anamnese, a gente conversa para saber os antecedentes, toda a história do paciente, e a gente realiza na consulta um exame que chama tricoscopia, né? A gente realiza uma câmera, um aparelho com um aumento, e a gente avalia todo o couro cabeludo e as raízes dos fios. E aí, a partir daí, a gente tem um diagnóstico mesmo de confirmação ou não de uma alopecia androgenética. E qual é o tratamento para esta alopécia ou para uma queda? Chega-se a um transplante capilar? Primeira coisa, a gente tem que saber qual é o tipo de alopecia, se é realmente uma alopécia, né? Porque existem outros tipos de queda que não são alopécias. E dependendo de qual alopécia, a gente direciona o tratamento de acordo com a classificação dela, né? Hoje em dia, a gente vê muitos casos no consultório de queda capilar que não é alopécia, né? Que é o eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é uma condição muito frequente, que na realidade ela é uma alteração do ciclo capilar, né? Então muitos fios eles entram em fase de queda antes da hora e juntos. E aí essa é a queda geralmente o paciente casa. É aquela queda difusa. Ela é geralmente benigna, temporária e a gente consegue reverter. E por que causa este eflúvio telógeno, esta queda antes da hora? O eflúvio telógeno, ele pode ser causado por vários motivos, né? A gente sabe que a perda de peso abrupta pode causar eflúvio telógeno, pós alguns meses de infecções, quadros febris, cirurgias, algumas medicações podem causar também eflúvio telógeno, pós-parto é uma fase também muito comum, que depois de uns 2, 3 meses pode cair. E também por alguns déficits nutricionais, né? Vitaminas, alterações de tireoide, déficit de ferro, são vários fatores que podem causar. Mas é um tipo de queda que a gente consegue diagnosticar, muitas vezes descobrir a causa e tratar e conseguir reverter. Muitas mulheres acabam indo à farmácia e comprando aquelas vitaminas próprias para o crescimento do cabelo, das unhas, que normalmente o tratamento aí se dá aí durante 3 meses. Muitas vezes só tomar estas vitaminas, que não são baratas inclusive, é um investimento, não vão reverter aquele problema, até porque a pessoa não sabe qual é a causa, né? Exatamente. Essas vitaminas, na maioria das vezes, elas acabam nem tendo tanto efeito porque não é déficit de vitamina. Às vezes é uma outra causa, um outro diagnóstico, que ele nem é tratado com vitamina. Muitas vezes ele é tratado com medicação mesmo. Então, muitas vezes o paciente acaba gastando dinheiro à toa por não ter procurado um atendimento médico adequado. Aumentou a queda, começaram a aparecer buracos no cabelo, entradas que não tinha. Às vezes a mulher ela vai fazer um rabo de cavalo, começa a ficar umas falhas aqui na frente que ela fala: nossa, mas eu tinha mais cabelo aqui na frente. Quando começa a diminuir muito a quantidade, é hora sim de procurar um especialista. Não adianta adiar a ida ao médico, né, doutor? Exatamente. Quando acontece tudo isso, eu brinco com meus pacientes, né? Tempo é cabelo. Então, quanto antes a gente diagnosticar e começar a tratar, melhor é o resultado. Então, começou com falhas, queda de volume, muita queda em casa, procura um dermatologista, fazer todo o rastreio completo e diagnosticar e começar a tratar o quanto antes. Ô doutor, uma pergunta que pode, do ponto de vista clínico, como o senhor é pesquisador, pode ser uma pergunta muito simples de ser respondida, mas para quem está nos acompanhando e atento aí, pode ser uma saída importante. A alimentação, ao longo da vida, ela tem um papel importante também na queda de cabelo? Olha, a alimentação, a saúde do cabelo, né, ela está diretamente ligada ao funcionamento do organismo, como um todo, né? Então, algumas deficiências nutricionais, especialmente nessas dietas restritivas, pela perda de peso acelerada, elas acabam interferindo nesse ciclo do cabelo e encurtam esse ciclo e favorecem a queda.
Então, a gente vê muitos pacientes com déficit de vitaminas, às vezes B12, déficit de ferro, uma queda bem importante, e a gente regula isso e a queda acaba cessando. Doutor, quem está nos acompanhando agora também, o doutor Mauro César Martins, advogado aqui de Presidente Prudente, perguntando também, aliás, elogiando a entrevista. Eu imagino que não só o doutor Mauro, mas outros homens também estão aqui acompanhando e atentos à nossa conversa sobre queda de cabelo, que também deixa grande parte da população masculina sempre de olho para saber como será o futuro. É possível, por exemplo, na população masculina, prevenir a queda de cabelo? Olha, a gente sabe que o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, ele previne e retarda a evolução da queda de cabelo. Acho que ele deve estar falando da calvície, talvez, né? A gente sabe que o tratamento No caso, precoce... ele só comentou que está acompanhando a nossa entrevista. Mas como sim. eu imagino que, além dele, muitos outros homens estão aqui Sim. antenados, prestando atenção, eu já aproveitei a oportunidade para falarmos também ao Jean Éder, nosso operador, passando a mão aqui na cabeça dele, o Jean Éder, que está como se fosse com o chapéuzinho aqui do bispo. Sim. Então, a gente sabe que o tratamento precoce, então o diagnóstico feito precocemente, no início da doença, a gente tem resultados muito bons, a gente consegue retardar o processo de afinamento dos fios, da calvície, por muito tempo. Então, o ideal é que o paciente procure um dermatologista nos primeiros sinais que ele sentir, para que o tratamento comece o quanto antes e conseguir ter um resultado bom ao longo da vida. Tá certo, doutor. Muito obrigada por todos os esclarecimentos, orientações. É um tema muito importante, sempre muito atual, e a gente agradece bastante, viu? Doutor José Roberto Fraga Neto, médico dermatologista. Uma ótima tarde, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos.